kevod. Vamos ver como é que esse termo vai aparecer na lição de hoje. Quando o povo murmura, vocês vão entender hoje um significado mais profundo de kevod. Kevod, que você conhece como glória, né? Você vai entender hoje, você vai gostar. Va'alinu koledat bnei Israel al Moshe ve'al Aaron bamidbar. E murmurou toda a congregação de Israel contra Arão e contra Moisés, é ao contrário, né? Contra Moisés e contra Arão no deserto. Na verdade, quando o povo estava murmurando contra Moisés e Arão, de fato estava murmurando contra Deus, porque foi Deus que chamou Moisés e Arão para realizar a obra que Deus não ia realizar pessoalmente. Esse é o perigo da murmuração. Deus estava em Moisés. Inclusive, Moisés foi chamado, foi colocado na posição de Deus sobre Faraó. E até em relação ao seu povo. E eis que eu vou te colocar como Deus, e Arão será o teu profeta. Olha, é esse o grande problema da murmuração. Quando você murmura contra os servos de Deus, daqueles que são honestos, sinceros, chamados por Deus, você está murmurando contra Deus, porque foi Deus que chamou eles. Olha o perigo, né? E olha a murmuração, versículos 3 e 4. O povo diz: quem nos dera morrêssemos pela mão do Senhor no Egito? Pelo menos lá a gente tinha pão, a gente tinha carne, hein? E ainda no finalzinho do versículo 3 está dito assim: por que nos tendes tirado para este deserto para nos matardes de fome e a toda essa multidão? Olha que grave. Então, dá para a gente entender, e principalmente a gente entende de forma empírica quando a gente está em um sofrimento, em uma prova, em uma luta, como era essa do povo aqui. Se a gente olhar aqui para a leitura em classe, no versículo 7, Deus respondeu ao povo que murmurou. A diferença é que quando Deus entende que é uma murmuração real, uma reclamação de gente desinteligente, de gente que não percebeu o plano, não percebeu o propósito de Deus, de gente que não percebeu que está sendo beneficiado e ainda assim está reclamando, aí ele responde, mas ele não responde assim, não é uma resposta muito boa não. Olha o que diz aqui o versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Ele vai responder aqui, para o povo não perecer, por causa da glória dele. E é aqui que eu quero agora comentar o hebraico kevod. Kevod significa glória. Mas kevod também significa honra, significa abundância, significa riqueza, dignidade e reputação. Então, eu quero destacar aqui algumas coisas. Normalmente, quando a gente ouve o hebraico kevod, a gente sempre pensa na glória, na luminância de Deus, na luz de Deus, na beleza de Deus, né? A gente vai sempre mais pro lado da estética, né? Mas eu quero trazer você agora pro lado do caráter de Deus, da personalidade de Deus, que é o que está em voga aqui no versículo 7 da leitura em classe. Ele respondeu... porque como nós, homens e mulheres honradas, nós temos honra, nós temos dignidade, nós temos uma reputação a zelar. E imagina se Deus tira aquele povo do Egito e realmente deixa esse povo perecer, morrer no deserto. Para onde iria a dignidade de Deus? Para onde iria o caráter de Deus? Inclusive Moisés, numa das suas conversas com Deus, Deus queria matar o povo, por causa da dureza do coração do povo, por causa da rebeldia do povo, porque o povo não estava entendendo o propósito de Deus, a obra de Deus. O povo murmurou contra Deus, mas murmurou muitas vezes, mas muitas mesmo, durante a caminhada do deserto. E Deus queria matar então o povo, você deve conhecer o episódio, né? Moisés então se interpõe entre o povo e Deus e diz assim: mas Senhor, se o Senhor deixar esse povo perecer aqui, ou se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, o que é que as nações vão dizer de um Deus que tira o seu povo do Egito para fazer perecer no deserto? Né? Agora aqui, ó, entre aspas, e a tua dignidade? Que é o que significa o hebraico kevod, e a tua honra, e a tua reputação, como vai ficar diante desse povo? Então o versículo 7 diz assim: amanhã vereis a glória do Senhor. Aí, essa glória que o povo veria é melhor traduzida como a abundância, a riqueza de Deus que Ele vai derramar sobre vocês. Porque, queridos, por Deus, você tem que ler o livro do Êxodo. Você precisa ler para você entender como que foi o suprimento de Yahvé Irê, Yahvé Jirê,
como você conhece. Jeová Jireh, pronúncia correta no hebraico, Yahvé Ireh, o Deus da providência. O quanto de codornizes ele mandou. É um absurdo o tanto de carne que Deus mandou para aquele povo no deserto. Porque o povo mexeu com a honra de Deus. O povo mexeu com a dignidade, com a reputação de Deus aqui, dizendo que... Porque que era muito melhor, versículo 3 da leitura em classe, era muito melhor. Quem nos dera morrêssemos no Egito? Hã? Por que nos tiraste do Egito para nos matar no deserto? A nós e toda essa congregação. Aí Deus realmente ficou irado. E o tanto de codornizes que ele mandou foi uma coisa absurda. Leia lá, você vai ver que coisa absurda. O suprimento de codornizes, o suprimento de carne que Deus mandou para aquele povo porque eles murmuraram foi uma coisa absurda. Eles mexeram com a honra de Deus. Eles mexeram com a dignidade de Deus. Eles duvidaram da providência do Yahvé Ireh, do Deus da providência. E aí, o que Deus fez, mas o grave da murmuração é que a murmuração atrai a ira de Deus. Essa resposta de Deus foi uma resposta de um Deus irado. Números 11, 31 a 33. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia para uma banda, e quase caminho de um dia para outra banda, a roda do arraial, e quase a 2 côvados de altura. A medida bíblica caminho de um dia, meus queridos, é mais ou menos 35 quilômetros, que dá para andar num dia. Então imagina que isso aconteceu para um lado e para outro lado. Distância então de 70 quilômetros do centro da congregação, havia codornizes espalhadas. Olha o absurdo disso. E a altura de 2 côvados, se a gente entender que um côvado é 45 centímetros mais ou menos, a gente tem 90 centímetros de altura, codornizes amontoadas nessa distância, quase caminho de um dia ao redor do arraial. Olha que resposta! Isso aí é para mostrar o real significado de Kevod, abundância, riqueza, providência de Deus. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo dia seguinte, colheram codornizes. O que menos tinha colheram 10 hómeres. Um hómer é equivalente a mais ou menos 220 litros. Um hómer é uma medida de capacidade para secos, que é mais ou menos essa a equivalência. Então o que tinha menos tinha 10 hómeres. O povo achou que nunca mais isso ia acontecer. O povo estava sempre duvidando da providência de Deus. Deus manda essa abundância, essa riqueza, mesmo que na sua ira, mas manda, e o povo ainda colhe como se não houvesse amanhã. Como se nunca mais Deus fosse providenciar nada, né? O que tinha menos tinha 10 hómeres. Olha que absurdo. Mas o versículo 33 já traz o castigo da murmuração. Versículo 33 diz: quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Vamos meditar muito nisso. Vamos meditar na murmuração e nos resultados que ela traz. A murmuração atrai a ira de Deus. Se a murmuração for direta contra Deus, ela é gravíssima. Se ela for de forma indireta, ou seja, como que é uma murmuração indireta contra Deus? Quando a gente murmura contra a nossa liderança. A liderança está fazendo tudo para nos ajudar, para manter a congregação, para manter os fiéis, né, para socorrer esse ou aquele, mas nós somos humanos, a gente nunca consegue fazer o máximo, a gente nunca consegue dar conta de tudo, aí vem os murmuradores, né? E a murmuração, essa é a murmuração indireta. Mesmo assim, ela atrai a ira de Deus, porque a nossa liderança é a representação de Deus entre nós. Daí o perigo. O povo murmurou contra Moisés e Arão. Deus tomou a causa, porque Deus tinha chamado Moisés e Arão. Então, murmurar contra a liderança aprovada por Deus é murmurar contra Deus. E o castigo vem a galope.